Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, hoje, mais um dia que podemos chegar até você, aonde você está. Temos passado este tempo de isolamento social, este tempo em que estamos distantes fisicamente, mas que estamos em espírito juntos. Temos colocado como lema para este tempo: a igreja está de portas fechadas? Não. A igreja está espalhada nos lares. Temos dado graças a Deus porque, apesar da distância, temos procurado vários meios para estarmos juntos nos grupos, nos pequenos grupos, nas células, na escola bíblica dominical. Nesta manhã, se prepare, logo depois do nosso culto, estaremos na escola bíblica dominical. Procure uma das classes, participe, se envolva. Quero que você abra o seu coração para louvar, para exaltar ao nosso Deus. Gosto das palavras de Abacuque que diz: regozijar-me-ei no Senhor, alegrar-me-ei no Senhor, somente o Senhor nos traz alegria. Quero que você aproveite este momento, convide os seus familiares aí em casa para se reunir, aonde você estiver, convide amigos aonde estiverem também, para que esteja participando conosco deste culto especial. Como todos sabem, estamos aí no primeiro domingo de abril, dia 5 de abril, e estamos nos preparando a semana que vem para a semana da Páscoa. Esperamos já estar juntinhos, mas se porventura não pudermos estar juntos fisicamente, esteja atento, porque teremos pela manhã cedo o nosso culto matinal, aonde você estiver. Se Deus permitir, teremos a celebração da ceia do Senhor. Então se prepare, vamos orar ao Senhor. Curve a sua fronte neste instante, feche os seus olhos onde você estiver e vamos juntos orar ao Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Ó Deus dos céus e da terra, nós entronizamos o Senhor como Deus eterno das nossas vidas, como Deus eterno que domina sobre todas as coisas, em todas as partes da terra, o Deus que domina nos céus e na terra. Nós te exaltamos para todo sempre, no nome do Senhor, Pai, no teu nome, nós colocamos em tuas mãos agora esta família, este irmão, esta irmã, este amigo que agora para um pouco para ouvir a tua palavra. Aonde estiver, Pai, um servo do Senhor nesta hora, que esta palavra viva, que a mensagem, as músicas, que tudo, ó Deus, neste dia seja para exaltação, para glorificação do teu santo nome. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, pois como o Senhor procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, nós nesta manhã, lavados pelo teu sangue, nos oferecemos como culto agradável ao Senhor. Recebe-nos, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, meu irmão. Nesta manhã, eu quero que você fique atento e daqui a pouquinho pensaremos no tema: não fique só, proteja a fortaleza. Não fique só, proteja a fortaleza. Ouça uma música especial, vamos adorar ao nosso Deus nesta manhã. Louvemos ao Senhor. Estamos aqui nesta manhã para bendizer e exaltar esse Deus que merece toda a honra, glória, majestade e poder. E como família, como igreja, é tão bom a gente ter amigos, irmãos, e que a gente consiga caminhar, compartilhar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Amém? Nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, unido ou unidos para adorar e bendizer esse Deus que merece toda a honra, glória, majestade e poder. Eu sou grato, e você? O que darei eu ao Senhor? O salmista nos lembra por tantos benefícios que o Senhor tem me dado. Vamos cantar? Eu sou grato. Fique em pé aí na sua sala, com seu filho, com a sua filha, e adore ao Senhor. Agradeça por tudo que você tem. Vamos cantar.
palmas. Vai, irmã Priscila. Bata palmas. Celebre com alegria aí na sua casa. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos. É Wesley. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, Que fez tudo. que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvemos a Jesus. Vamos declarar em qualquer momento, em qualquer situação, que Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Vamos juntos? Jesus Cristo? Jesus Cristo
será sempre nossa canção. Amém. Aplaudam o Senhor Jesus aí. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos cantar? Declarar que só em Jesus. Vamos lá? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Os meus medos. os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos declarar: Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar? Orar para que o Senhor continue falando ao teu coração. Deus tem uma palavra especial do coração dele para o teu coração. Obrigado, Pai, pela paz que nós só encontramos em Ti, Jesus. E agora, de maneira especial, colocamos a vida de cada irmão aí na sua casa, no seu lar. E agora, de maneira especial, também colocamos esse momento da Tua palavra, da explanação da Tua palavra. O Senhor já tem falado conosco através das canções. E agora nós pedimos que o Teu Espírito continue guiando, orientando. E que verdadeiramente o Senhor continue falando com o Teu povo. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos amigos, convidamos a todos para nos voltarmos para a palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero
convidar você para pensarmos no tema Não Fique Só, Proteja as Fortalezas. O texto é o texto de 2 Samuel, no capítulo 22, que diz assim: Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Davi disse no seu cântico: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação. Ele é a torre forte de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livrastes dos violentos. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e as torrentes da impiedade me atemorizaram. Correntes do Seol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Então invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu santo templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor. Águas escuras, espessas nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz, lançou flechas e os dispersou, raios e os desbaratou. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Quero convidar você para orarmos mais uma vez. Ó Deus da glória, no nome de Jesus, Senhor, que esta palavra viva e eficaz, palavra do teu coração, palavras do teu altar, venha de uma forma particular na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, aonde estiver nesta hora. Ó Deus, abençoa-os, aqueles que são os membros desta igreja batista aqui em Guarujá, aqueles que são pessoas de diversas igrejas nesta cidade, amigos que amam a tua palavra também. Toma-os em tuas mãos. Abençoa, Pai, aqueles que estão espalhados pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Seja agora, Pai, a tua palavra um bálsamo, seja agora a tua palavra um alento, um alerta. Fala conosco, pois oramos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Querido amigo, aproveite, leia em voz uníssona, leia aí no seu texto. Veja, não fique só, proteja as fortalezas. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, minha rocha, meu refúgio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro, és o meu Salvador. Eu convido você para, em um outro momento, ler de uma forma calma, tranquila, este capítulo 22, porque neste capítulo Davi está exaltando ao Senhor, agradecendo pelas grandes bênçãos, pelos grandes livramentos. Nesta oportunidade eu quero falar para você e com você sobre a importância das fortalezas. Quando nós pensamos nesta palavra fortaleza, o que vem na sua mente, o que vem no seu coração? Nós sabemos que fortaleza é uma estrutura militar, muitas vezes,
e nesta fortaleza, geralmente para a defesa, para a proteção, lugar onde nós nos guardamos, onde pessoas são guardadas. A humanidade, ao longo dos tempos, vem erguendo verdadeiras fortalezas. Aqui na cidade do Guarujá, nós temos a fortaleza dos Andrades, o Forte dos Andradas. É um lugar onde fica o exército brasileiro aqui na nossa região. Temos também o Forte de Itapema, onde fica ali a base aérea. Era um lugar para proteção, em momentos difíceis nos tempos antigos. Quando pensamos em uma fortaleza, pensamos num lugar seguro. Eu tive o privilégio de ir em Israel, e lá, subindo a uma grande montanha chamada Massada, ali foi um lugar de refúgio. Fica ao sudoeste do Mar Morto. E ali, pelo menos por 2 anos, judeus, especialmente os zelotes, se protegeram dos romanos que vinham contra ele, especialmente nos anos 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Aquele grupo de judeus encontraram ali em Massada um lugar de refúgio. Uma das visões mais lindas de lá, você pode ver o Mar Vermelho, o Mar Morto. Mas o fato é que, quando pensamos em fortaleza, é um recinto fortificado, um recinto preparado para resistir a potências, a ataques, a invasões. Nesta oportunidade, eu quero convidar você para pensar em fortalezas em 4 sentidos. Primeiro lugar, Deus é nossa fortaleza. Segundo, quais são as fortalezas que nós temos e que Satanás quer dominar? Terceiro, quais são as armadilhas que Satanás usa para tentar nos prender na fortaleza dele? E quarto, como ficarmos seguros na fortaleza de Deus? Quando nós olhamos então este capítulo 22, e eu peço que você acompanhe aí na sua tela, o cântico de Davi, veja só que este cântico ele tem um motivo. No capítulo 21, Davi estava sofrendo com o seu povo uma grande fome, e ele intercedeu, ele clamou, estava passando uma grande crise, e no capítulo 21, versos 1 a 14, Deus atendeu, Deus os livrou da fome. No capítulo 21, dos versos 15 ao verso 22, agora Davi também se lembra das grandes conquistas militares de inimigos que se levantaram contra ele, e que ele, com seu exército, com a nação de Israel, puderam ser vencedores. E aí, no capítulo 22, nós temos o momento em que Davi agora está agradecendo a Deus, louvando a Deus e demonstrando a sua confiança no Senhor. Na verdade, esse capítulo 22, ele se repete no Salmo 18 e no Salmo 144. São repetições desta atitude de gratidão, de louvor a Deus. Então, como você pode ver aí na sua tela, o capítulo 22 está dividido da seguinte forma: versículos 1 ao 4, gratidão pelos livramentos de Deus. Versículos 5 ao 8, as ondas da morte, as situações difíceis que se levantaram. Versículos 9 ao 20, o agir poderoso, glorioso de Deus. É impressionante quando você faz esta leitura, você percebe ali como Davi viu este livramento, Deus se revestindo do seu poder, o seu exército glorioso, usando as forças da natureza, se levantam em favor de Davi, para livrar a Davi dos seus inimigos. Versículos 21 ao 28, uma colheita farta. Agora Davi está louvando a Deus, porque além de tudo isso, deu fartura, deu colheita abundante para o seu povo.
versículos 29 ao 43. O segredo da minha vitória não é a minha força, não é a minha capacidade. Ele diz: quem me capacita é o Senhor. Foi por causa dele que eu consegui estas coisas todas. E aí dos versículos 44 ao 51, Deus me concedeu a vitória. É de fato um capítulo empolgante. E nesta noite, então, como dissemos, queremos convidar você para uma caminhada pensando em fortalezas. Em primeiro lugar, eu quero convidar você para pensar em Deus como nossa fortaleza. Feliz daquele que tem Deus como seu refúgio, Deus como a sua fortaleza. Davi, no capítulo 22, o verso 2, desculpe, está na tela aí, 22, capítulo 22, verso 2, ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Davi estava consciente deste Deus presente, que o guardava, que o protegia, mas que também o livrava, que era aquele Deus companheiro, aquele Deus em que ele poderia estar demonstrando a sua confiança. É um testemunho de Davi. E aí, o livro de Naum, capítulo 1, verso 7. A minha esposa, ao longo destes 34 anos, ela repete este versículo como o versículo lema de vida dela. Muitas vezes eu a vi repetir este texto, Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Ah, que coisa gloriosa é termos o Senhor como nossa fortaleza todos os dias, mas também especialmente no dia da angústia. Meus amigos, meus irmãos, eu tenho tido sim oportunidade de ir em algumas casas. Tenho tido oportunidade de ligar, de conversar com alguns irmãos, com alguns amigos. Que ambiente de insegurança, que ambiente de medo de perder o emprego, medo de pegar uma enfermidade, de ser acometido ou acometida por este vírus. São tantos medos, tanta demonstração de insegurança, e realmente tem momentos que a gente se vê impotente. Ontem mesmo estive diante de alguém e o meu sentimento era de impotência. Que poderá fazer o homem se Deus não fizer? Mas é bom quando, em primeiro lugar, nós nos apegamos a Deus, nos escondemos em Deus, nos refugiamos em Deus. Em alguma parte que diz que, assim como a galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas, Deus faz conosco, nos protege, nos guarda. E então, nos lembramos do salmo repetido por tantos, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é em qualquer lugar onde você busca a face, a presença dEle. Esses dias que estamos vivendo o isolamento social, estes dias em que estamos mais afastados da convivência, que estamos mais em nossos lares, aproveite este tempo para buscar o esconderijo do Altíssimo, que pode ser aí onde você está, na sua casa, em qualquer lugar, até mesmo quando você fecha os seus olhos, e você busca a face do Senhor. E diz a Bíblia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, você já conseguiu fugir da sua sombra? Tente um dia fugir da sua sombra. É uma missão impossível.
A Bíblia diz que aquele que busca, aquele que entra na presença, que busca o esconderijo do Altíssimo, a presença do Altíssimo, este tal vai ser protegido, guardado, este tal encontrará descanso, refúgio, paz, no meio das lutas, no meio das dificuldades. É verdade, querido irmão, querida irmã, é verdade, lamentamos que haja um sentimento humano da parte de muitos, um sentimento humano de que não precisa de Deus. Num momento como este, em que países da Europa, em que pessoas por todo o mundo viraram as costas para Deus, que de Deus tiraram o D e o S, ficou apenas o eu e eu. Nos lembramos daquele chamado rico insensato lá de Lucas capítulo 12. O homem disse: tens muitos bens para muitos anos, ó minha alma, portanto, descansa, minha alma, come, minha alma, bebe, minha alma, folga, minha alma. O homem estava achando que poderia viver uma vida excluindo Deus, como muitos querem fazer. Mas a palavra de Deus nos relembra que o próprio Deus, em Lucas capítulo 12, verso 20, o próprio Deus disse: louco, se nesta noite eu pedir a tua alma o que tens preparado, para quem será? Se nesta noite, nesta hora, nesta oportunidade eu pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Aquele homem achava que podia fazer tudo sem Deus. Comprarei, venderei, irei. Aquele homem pensava que tudo que possuía era dele. Os meus bens, os meus celeiros, a minha vida, a minha alma. Aquele homem pensou que poderia alimentar a sua alma com estes bens materiais. Porém, a palavra de Deus diz que aquele homem não podia decidir sobre o futuro dele. Muitos bens para muitos anos. Deus disse: hoje, nesta noite, nesta hora, se eu pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Por isso a Bíblia relembra: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este tal será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pelo contrário, eles são como a moinha que o vento espalha. Primeiro lugar, meu querido irmão, minha querida irmã, no nome de Jesus, entre na fortaleza de Deus, se esconda no esconderijo do Altíssimo, na presença do Altíssimo, e assim você estará seguro. Primeiro segredo, então, é ficar na fortaleza de Deus, na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, não permita que nada te afaste de Deus, da família de Deus, da igreja de Deus, da comunhão com Deus. Em segundo lugar, quais são as fortalezas que nós temos e que Satanás quer dominar? A palavra de Deus vai nos dizer no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Paulo diz: perdoem, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre vocês, porque nós não ignoramos as suas maquinações. Paulo está dizendo: nós sabemos que existe sim maquinações, estratégias de guerra
para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para destruir a cada um de nós. Uma das primeiras estratégias de guerra é dominar a fortaleza. Como eu disse, aqui no Guarujá temos algumas fortalezas. A estratégia dos inimigos era: se eu conseguir dominar a fortaleza dos Andradas, a fortaleza do Itapema, se conseguir dominar a fortaleza de Massada, então terei dominado aquele povo, aquela cidade, aquele estado, aquele país. Queridos irmãos, nós sabemos que quando está em tempo de guerra, quais são as estratégias? Bem, vamos dar um jeito para cortar a água. Se as pessoas ficarem sem água, quais são as estratégias? Em determinado momento, vimos quando alguém mandou um presente, o cavalo de Troia. E aquele presente, uma vez entrando na cidade, lá destruiu a cidade e o povo. Quando nós pensamos nas fortalezas que são suas, que Deus te deu, mas que Satanás quer tomar, quais são estas fortalezas? Veja aí na sua tela algumas fortalezas que o inimigo quer dominar. E quando eu digo inimigo, existem dois extremos. Um extremo é dar uma importância exagerada às forças das trevas, aos demônios. Dizem até uma folha que cai é um demônio. Vê demônio em tudo. Uma outra atitude errada, um outro extremo, é ignorar completamente a ação dos inimigos, ou do inimigo. Nós devemos saber que ignorar os princípios da guerra espiritual é tão errado quanto dar ênfase exagerada. Então, de um lado é não ignorar e de outro lado não dar ênfase exagerada. Mas o fato é que a Bíblia diz que há poderes das trevas querendo dominar a minha vida e a sua vida. Quais são então as 3 fortalezas que Satanás quer dominar? A primeira é esta aí, veja na sua tela. A fortaleza a ser protegida é a sua mente. A mente humana é uma fortaleza que Satanás quer invadir, que quer dominar, porque ele sabe que se dominar a mente da pessoa, ele terá dominado a pessoa. É por isso que a palavra de Deus vai nos alertar, lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, dizendo: se já ressuscitastes com Cristo, então busque as coisas que são de cima, pense nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. Como servos do Senhor, temos que ter cuidado com aquilo que se passa em nossas mentes. Lembramos de Pedro. Pedro, ele estava vivendo um momento alto. Quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: parabéns, Pedro, quem te revelou isso foi o Pai que está nos céus. Passou-se alguns minutos. E Pedro agora começa a dizer palavras que não vêm de Deus. Pedro deixou a sua mente devagar. Pedro deu uma abertura nos seus pensamentos. Pensou como o homem pensa.
E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque este tipo de pensamento não são pensamentos que vêm de Deus. Veja só, o mesmo homem que tinha dito uma palavra como revelação de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que devemos vigiar. Vigiar, porque Satanás, o nosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nesta oportunidade, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, proteja sua mente com a palavra de Deus. Encha sua mente com a palavra de Deus. Não se deixe iludir, ouvindo tantas coisas que tem por aí. Jesus foi tentado, sim, em Mateus capítulo 4. Porém, a Bíblia nos diz que Jesus venceu usando a Bíblia. Aquelas palavras que Jesus disse em Mateus capítulo 4, são palavras que estão registradas lá em Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 8. Não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão o homem viverá. Amigo, o segredo para ficarmos firmes é proteger esta fortaleza, a nossa mente. E a maneira de proteger a nossa mente é com a palavra de Deus. No livro de Atos, no capítulo 6, Estevão estava sendo apedrejado, olhava para as pessoas e tinha um cara de monstros. Estavam com raiva dele. Ele estava recebendo uma pedrada, 2 pedradas, palavras, xingamentos, mas a Bíblia diz que Estevão, ele recitou 60 versículos de 16 livros diferentes no capítulo 7 de Atos. 16 livros, 60 versículos. Porque a palavra estava na cabeça. A palavra estava guardada, a mente dele estava revestida pelo poder do Senhor. Neste tempo em que se ouve tantas palavras do inferno, neste tempo em que houve tantas notícias de pavor, é tempo de manter a mente revestida por Jesus. A segunda fortaleza que Satanás quer dominar é a fortaleza que nós chamamos de o coração. O coração humano. O coração humano é uma fortaleza que não se deve abrir guarda. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: de tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração. Veja só, as coisas entram na mente. Quando nós permitimos que os nossos ouvidos se alimentem do lixo que é jogado todos os dias. Quando permitimos que os nossos ouvidos se alimentem do medo, do pavor, isso desce para o coração. E agora este coração começa a ficar ansioso. Este coração começa a ficar angustiado. Por isso é que a palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 6, tome cuidado, não permita que vocês estejam vivendo num sentimento de ódio, de ira, de rancor, perdoem, para não dar lugar ao diabo. Efésios 4, os versículos 26 em diante, não deis lugar ao diabo. Guarde o seu coração. Não permita que o seu coração de doçura se transforme em um coração de Mara, como foi o caso de Noemi. Doçura, por causa das tristezas da vida, as decepções da vida.
se transformou numa pessoa amarga. E a Bíblia diz que a amargura é a ira apodrecida. A amargura nos priva do relacionamento com Deus. Na verdade, a Bíblia diz que uma pessoa amargurada está privada da graça de Deus. Ah, quantas pessoas são mestras em jogar azedume em nossos corações, com atitudes, com ações, com palavras, ou com falta de atitudes, com falta de palavras. O apóstolo já dizia: guarda o teu coração. Não permita que Satanás domine esse forte, esta fortaleza, porque se ele conseguiu dominar a tua mente, o teu coração, a terceira fortaleza já estará dominada. Qual é a terceira fortaleza? A terceira fortaleza são os nossos lábios. Os nossos lábios é uma fortaleza que Satanás quer dominar, porque a palavra tem poder, sim. Sabemos que todo extremo é perigoso, mas a Bíblia diz que nós iremos dar conta das nossas palavras e que nenhuma vírgula se perderá. Deus nos fez e nós devemos usar os nossos lábios, a nossa língua para exaltar a Deus, para louvar a Deus, para proclamar o Senhor como Deus das nossas vidas, fazer o que Davi fez, cantou, louvou, exaltou. Não era que ele não tinha mais problemas, não tinha sim, mas o Deus era maior, e o que Deus fez era maior do que todos os problemas, as lutas deste mundo. Por isso que em Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Com a língua nós damos vida e com a língua nós podemos matar. A Bíblia diz que Jó foi tentado, mas em tudo ele não pecou. Não disse palavras de pecado contra Deus. Meus amigos, meus irmãos, o que é que nós podemos fazer para permitir que Satanás domine esse forte? Quais são as palavras que dizemos e que abre este portal? Palavras de murmuração contra Deus, contra a pessoa, contra líderes, contra familiares, palavras de murmuração, palavras de blasfêmia, palavras de dúvida. Quando dizemos estas palavras de maldição contra pessoas, estas palavras acabam permitindo a Satanás e dominando mais esta fortaleza das nossas vidas. O que Deus espera é que eu seja uma pessoa que pense antes de falar, que fale aquilo que louva, que exalta, que glorifica a Deus. A Bíblia vai nos dizer em Efésios ainda, que uma pessoa cheia do Espírito, a boca dela está cheia de salmos, cânticos e hinos espirituais. Está sempre louvando, sempre exaltando. Não é porque não tem problemas. Problemas sempre teve. E enquanto estivermos do lado de cada sepultura, sempre haverá, seja este do coronavírus ou tantos outros. 3 fortalezas que são nossas, mas que Satanás quer dominar. Porque se ele dominar estas fortalezas, ele terá nos dominado. A nossa mente, o nosso coração e a nossa boca. Quantas pessoas que dizem palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras que só jogam para baixo, palavras que ofendem a Deus, palavras que exaltam o poder do maligno. Meu irmão, no nome de Jesus, nesta manhã especial, faz uma consagração. Deus, na minha mente só vai entrar aquilo que é para a glorificação do teu nome.
Quando eu tinha 14 anos, me entreguei para Cristo. Tomei uma decisão: a partir de hoje, nunca mais ouvirei uma música que não seja uma música evangélica. Uma música que glorifique o nome de Deus. Estou dizendo que não irei usar um aparelho meu em tal lugar para comprar ou para colocar tal música. Isso faz mais de 50 anos, mas para mim aquela decisão ainda tem valor. Deus, eu consagro o meu coração. Eu te peço, Pai, que o meu coração seja limpo, porque os limpos de coração verão a Deus. Por isso Davi diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau, alguma atitude, algum sentimento. Vê e tira. Livra-me, Senhor. E Senhor, se estas coisas não entrarem na minha mente e se abrigarem lá, se estas coisas não passarem pelo meu coração e não criarem raiz, consequentemente não chegará aos meus lábios palavras de murmuração. Pelo contrário, como diz a Bíblia, nos meus lábios vão ter palavras de ações de graças, de louvor, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É assim, meu Deus, que eu quero viver na minha vida. Então proteja estas 3 áreas que Satanás quer tomar: a sua mente, o seu coração e os seus lábios. Em terceiro lugar, quais são as armadilhas? Quais são as armadilhas que Satanás usa para tentar prender você nas fortalezas dele? Ele também tem fortalezas. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas satânicas. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. As armas da nossa guerra não são terrenas, humanas. Nós, como pessoas, não podemos. Mas as nossas armas poderosas para destruir as fortalezas de Satanás. Quando nós pensamos nestas fortalezas, podem ser fortalezas pessoais. Eu vivi um tempo da minha vida como um escravo. Parecia que eu era um cachorro e que Satanás tinha uma coleira, e ele dizia: vai, faz tal coisa, e eu dizia: eu não vou fazer, mas ele dizia: você vai fazer, e quando menos esperava, lá estava eu de novo, dobrado, servindo a Satanás, entristecendo a Deus. Que coisa triste, é um servo de Deus amarrado por Satanás. Sim, existem fortalezas pessoais, pessoas livres, mas ainda escravas do pecado. Existem fortalezas culturais. Existem determinadas práticas culturais que são uma verdadeira ofensa contra Deus, e que é uma forma que Satanás mantém pessoas, mantém muitas vezes cidades, muitas vezes países presos. Muitas vezes pessoas que estão com os valores entrincheirados, presos pelo inimigo. Por exemplo, as culturas indígenas têm muitas práticas terríveis. Os hindus, por exemplo, quando Guilherme Carey chegou lá na Índia, havia uma prática, uma cultura de que se um homem morresse, a esposa dele teria que ser enterrada viva junto com ele. E Deus usou aquele servo maravilhoso, Guilherme Carey, para pregar a palavra, e pela misericórdia de Deus, aquela prática cultural mais maligna foi vencida. E poderíamos aqui passar muito tempo falando sobre isso. Mas além destas fortalezas pessoais, culturais, tem as fortalezas cósmicas. Isto é, os poderes das trevas nas regiões celestiais.
principados, dominadores, que de fato dominam pessoas, dominam cidades, dominam países. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve nesta manhã. Um salvo pode ficar opresso? Sim ou não? Um salvo pode ainda ficar opresso? Sim ou não? Lembre-se, um servo de Deus não pode mais ficar possesso. Satanás não pode mais entrar dentro dele. Mas, lamentavelmente, pode oprimir. Um servo de Deus, sim, pode ficar opresso. Quando é que isso acontece? E por que um servo de Deus pode ainda ficar opresso? Quais são as minhas atitudes que dão as chaves da minha fortaleza para o inimigo? O que é que eu faço que abre as portas? Veja aí algumas coisas que nós podemos fazer. Uma pessoa pode ficar possessa quando ele tem uma destas 5 atitudes. A primeira, quando ele coloca outros no lugar de Deus. Quando uma pessoa se ajoelha diante de um ídolo, e esse ídolo não precisa ser o santo colocado na parede, ou o santo pendurado no pescoço. Muitas vezes o ídolo é o emprego, muitas vezes o ídolo é a família, muitas vezes o ídolo é o estudo, muitas vezes o ídolo é a própria pessoa. Hoje o ser humano já não está mais tanto ligado em adorar imagens, ídolos. Hoje o ser humano está querendo adorar a si mesmo. É a egolatria, o hedonismo. Quando você coloca qualquer outro ser, outra coisa ou pessoa no lugar de Deus, você abre a porta para Satanás entrar na sua vida e causar opressão na sua vida. Segundo lugar, uma outra atitude é desonrar aos pais. Veja aí na sua tela. Quando a pessoa desonra aos pais, a pessoa está abrindo uma porta para o inimigo. Porque os pais representam Deus que está aqui na terra. E nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais, como criança, obedecendo. Como jovem e adulto, os valorizando. E como idosos, devemos valorizar os nossos pais, cuidando deles. Estes dias o meu filho perguntou, e como o avô faz para manter esta estrutura? Eu disse, filho, todo mês os filhos mandam uma quantia para ajudar. Não importa qual seja a forma. O fato é que quando nós não honramos ao pai e à mãe, estamos abrindo a porta para Satanás trazer opressão, porque estamos desobedecendo. Honrar o pai e a mãe é um mandamento com promessa. Terceiro lugar, uma pessoa abre as portas para Satanás na sua vida quando ele começa a se envolver com imoralidades, seja nos seus pensamentos promíscuos, seja em qualquer tipo de ato sexual fora do casamento de um homem com uma mulher. Qualquer ato sexual fora do casamento de um homem com uma mulher é uma imoralidade. E é um pecado contra Deus e, ao mesmo tempo, abre uma porta para Satanás. Uma quarta forma da pessoa abrir a porta, abrir a guarda para o inimigo, é roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus poderia transformar
tudo isto aqui em ouro maciço. Para Deus não importa se você dá 5 reais ou 5 milhões. O que Deus quer saber é aonde está o seu coração. O que Deus quer saber é se você é fiel no mínimo. Porque na verdade o dinheiro é um Deus para muitos. E quando eu roubo a Deus naquele mínimo que Deus exige, eu estou abrindo uma porta para Satanás atacar a minha vida. Uma quinta forma de você abrir uma porta para Satanás é não perdoar pessoas. Você que não perdoa está na religião errada e servindo ao Deus errado. Jesus disse: se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então existem muitas atitudes que eu posso praticar e isso permite a Satanás ter ação na minha vida. Quais são estas ações? O que é que acontece quando eu abro guarda, quando eu permito a Satanás invadir a minha vida? Quais são as consequências? A primeira consequência é a perda da alegria da salvação. Você não perdeu a salvação, mas vai perder a alegria de ser salvo. Como Davi, quando pecou, ele disse: Senhor, torna a me dar a alegria da minha salvação. Uma outra consequência é o colapso mental. Começa a vir então a ansiedade, a depressão. E aí quando nós pensamos na ansiedade, na depressão, ela vem acompanhada. Veja aí na sua tela quais coisas começam a acontecer na vida desta pessoa. Uma insônia inexplicável, mania de perseguição, ver vulto e ouvir vozes, um abrasamento sexual, um medo doentio, ódio, ressentimento, surgimento de dores de cabeça, especialmente na hora de ouvir a palavra, um sono incontrolável quando vai ouvir a palavra, colapso mental. Outra consequência terrível é a desintegração familiar. Começa de uma hora para outra a surgir situações. De uma hora para outra, problemas que ninguém consegue explicar. O que houve? Estava tudo tão bem na família, o que houve? Brigas, divórcio. Uma outra ação maligna que vem na vida da pessoa é a escassez econômica. De uma hora para outra começa tudo a dar errado. Quebra tudo. Todo mundo adoece. O que está havendo? Perda do emprego. A verdade, queridos irmãos, é que, como diz a Bíblia, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E se ele encontrar brecha, ele não vai deixar por menos. Portanto, depois de vermos que Deus é a nossa fortaleza, depois de vermos que algumas fortalezas que temos, precisamos proteger, porque Satanás quer dominar. Depois de vermos quais são as estratégias do inimigo para nos manter presos nas fortalezas dele. Por último, como ficarmos firmes e seguros na fortaleza de Deus. Como eu e você podemos ficar firmes na fortaleza de Deus?
tive o privilégio de ir na África. E chegando na África, nós fomos no Parque dos Leões. E chegando naquele Parque dos Leões, estávamos andando, passeando, vendo as maravilhas, que coisas lindas, animais diversos. Mas daqui a pouco, de uma forma inesperada, se aproximou um leão. Eu estava com mais uns 3 amigos. O guia disse: fiquem parados, quietos, não façam nada, não falem, não façam barulho. Mas um dos nossos amigos começou a fazer gracejos, brincadeiras, e começou a se movimentar. E o guia disse: pare, pare, ele vai nos atacar. Os olhos do leão ficaram vermelhos, e ele veio em direção a nós. Quando ele estava se aproximando, mais 3 leoas vieram juntas, e ele disse, o nosso guia disse: e agora, junto com a leoa, eles vão nos atacar. Fiquem quietos, não façam barulhos. Mas aquele nosso amigo não parava e fazia barulhos, e dizia gracejos. E aquelas leoas vieram e ficaram enraivecidas. E o leão começou a riscar o chão, fazer xixi no chão, mostrando que ali era o território dele, e vinha contra nós, e chegava até nós, mas não nos atacava. As leoas vinham, nos rodeavam, mas não nos atacavam. Por quê? Por que as leoas e o leão não nos atacavam? Você sabe por quê? Aqueles leões, leão e leoas, não nos atacaram, porque nós estávamos dentro de um carro forte, um carro com grades. O leão olhava e ele via um carro grande, maior do que ele, e ele dizia: com este carro grande eu não posso. Nós estávamos ali dentro, mas revestidos por aquela grande armadura. Meus amados irmãos, irmãs, amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos falar sobre a armadura do Espírito. E quando estamos dizendo, não fique sozinho, proteja, se proteja, vestindo a armadura de Deus. Esta armadura de Deus tem algumas peças maravilhosas. Primeiro, o capacete da salvação. Depois, a couraça da justiça. O cinto da verdade. O sapato da preparação do evangelho da paz. O escudo da fé e a espada do Espírito Santo. Você me olha e me vê com um paletó azul, com uma camisa amarela. Você olha e me vê como estou. Mas Satanás olha para o servo de Deus, e ele vê Jesus. Sim, porque o capacete da salvação, quem é a nossa salvação? Jesus. Couraça da justiça, quem foi que fez justiça por nós? Quem é que nos justifica? Jesus. O cinto da verdade, quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. O sapato da preparação do evangelho da paz, quem é o príncipe da paz? Quem é que veio trazer paz? Quem é o verdadeiro pontífice que faz ponte entre Deus e o homem? Jesus. Quem é a nossa palavra, a espada do Espírito? Quem é o verbo, a palavra, o escudo da fé? Em quem é que nós cremos? Por que nós somos salvos? Porque temos fé nele. Portanto, querido amigo, querida amiga, não fique sozinho, sozinha. Primeiro, se lembre que Deus está ao nosso alcance, Ele é a nossa verdadeira fortaleza, o nosso refúgio, o nosso esconderijo. Não se afaste de Deus. Proteja as suas fortalezas.
proteja a sua mente, proteja o seu coração, proteja os seus lábios, a sua palavra. Tome cuidado, não abra brecha, não dê munição ao diabo. Adore só a Deus, honre aos seus pais, entregue os seus dízimos e ofertas, perdoe pessoas. Deus, o que é que eu estou fazendo que está permitindo Satanás interferir, trazer opressão na minha vida? E acima de tudo, todos os dias, revista-se da armadura espiritual. Saiba, querido amigo, querida amiga, todos os dias, qualquer coisa que eu vá fazer, uma visita, uma oração, pregação, qualquer coisa, qualquer dia, antes, Senhor Jesus, dá-me o capacete da tua salvação. Dá-me, Senhor, a tua couraça da justiça. Eu recebo, Senhor, o cinto da verdade. Eu recebo o sapato da preparação do evangelho da paz. Eu recebo o escudo da fé, a espada do teu espírito. E aí, Satanás olha e ao invés de ver a mim, ele vê ao Senhor Jesus. E assim como aquele leão ou aqueles leões não podiam nos atacar, porque via o grande caminhão, Satanás não pode nos atacar porque estamos revestidos de Jesus. Eu quero pedir a você, para nós encerrarmos nesta noite fazendo esta leitura. Leitura deste texto de Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler este texto da palavra do nosso Deus. Efésios 6, do 10 em diante. Leia comigo, leia em voz alta. Vamos ler juntos esta palavra, todos juntos. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas, veja aí, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? Que seja assim. Que Deus ajude meu irmão, minha irmã, a você passar por este tempo de luta, de crise, passar como um vitorioso, passar como um vencedor, como uma vencedora, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida nesta manhã. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai. Vamos lá. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Ele adestra as minhas mãos para a peleja, adestra os meus dedos para a guerra. Sua destra. Sua destra forte despedaça o inimigo, todo poderoso é Jeová. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome,
inabalável, fortaleza minha, meu retiro, meu libertador. Deus é o meu refúgio. Deus é meu refúgio, meu esconderijo, todo poderoso é o Senhor. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Quebra o arco, corta a lança, com fogo queima os carros. Aquecai-nos todos, ele é o poder. Seja exaltado sobre toda a terra. Todo poderoso é o nosso Deus. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Amém. Aplauda ao Senhor. Aí da sua casa. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Como nós aprendemos nesta manhã que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que a nossa mente, que o nosso corpo esteja cativo ao Senhor. Que o Teu Espírito possa continuar nos guiando na verdade que é a Tua palavra. Que haja paz, que haja alegria em meio ao caos. Que em tudo o Teu nome seja exaltado. Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso culto, melhor, nossa EBD, às 11h15. Você, membro de nossa igreja, participe dos grupos. Então, não fique de fora, ok? Também relembrando que neste domingo, daqui a pouco, às 19 horas, nós estaremos juntos, mais uma vez, prestando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? A igreja de Jesus se reunindo nas casas, anunciando e proclamando esse Deus verdadeiro. Uma boa tarde, um bom almoço, Deus te abençoe.